Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muita gratidão por estarem aqui, muita gratidão. E hoje eu vim falar nessa live sobre a criança da nova era e as habilidades além dos cinco sentidos. Então eu queria falar primeiro para a gente começar um pouquinho de mim. Eu sou a Tarsis, tenho 41 anos, sou terapeuta holística, terapeuta integrativa. E eu queria dizer um pouquinho sobre o porquê eu decidi fazer esse projeto, esse trabalho tão maravilhoso e tão grandioso, que é o Sendo Você Empoderando Seu Filho. Eu não tenho filhos, fui casada, né? Agora estou divorciada, mas eu queria trazer um pouquinho a reflexão e a vivência do que eu experienciei na minha vida, né? Como filha, primeiro como filha, não sou mãe, mas sou filha. E ao longo aí também da minha fase adulta, né? Até eu chegar no autoconhecimento, até eu chegar a me formar como terapeuta. Então eu queria trazer um pouquinho isso para vocês, explicar um pouquinho como foi tudo isso, como isso se deu. Eu era uma criança muito tímida, uma criança solitária, uma criança que estava muito ligada às causas do coletivo, sensível, né? Com uma sensibilidade muito grande, assim, com as causas do coletivo, com as pessoas. Eu me sensibilizava demais, assim, com o que acontecia ao redor de mim. Mesmo que esse ao redor não fosse tão ao redor, mas, por exemplo, quando eu assistia algum jornal que passava guerra na televisão ou algo assim, eu sempre me sensibilizava demais e muitas vezes chorava, muitas vezes, né? Então eu tinha isso, né? Toda essa sensibilidade, todas essas questões e dentro de mim. Além disso, né? Eu sou disléxica, então eu fui diagnosticada com dislexia, então eu tinha ali uma dificuldade na escrita, né, em escrever as palavras e também um pouco na leitura, mais na escrita do que na leitura, mas tinha um pouco. E da primeira para a segunda série eu saí de uma escola pública, fui estudar numa escola particular. Na escola pública eu quase não aprendi, né? Por conta da dislexia eu tinha uma dificuldade enorme, então por exemplo, no português, aprender as palavras, aprender a escrever foi muito difícil para mim. Eu escrevia errado, eu trocava o T pelo D, o F pelo V. E aí, quando eu fui para a segunda série, na escola particular, eu vi ali que todos os meus colegas de sala, os meus amigos, estavam muito mais adiantados do que eu. E isso para mim foi muito difícil, um período difícil. A minha professora da segunda série percebeu, né, que eu tinha essa dificuldade, que eu tinha essa diferença na aprendizagem. Conversou com os meus pais, eu comecei a fazer fono, comecei a... E aí, a partir, né, do tratamento com a fonoaudióloga, eu comecei a escrever de uma forma mais assertiva e mais correta. Percebo que até hoje isso reverbera muito em mim. Em alguns momentos eu percebo que eu fui lá e escrevi uma palavra errada, ou em alguns momentos é como se eu esquecesse como a palavra é escrita. E aí eu fico lá buscando na minha mente, né? Como que essa palavra é escrita mesmo? Mas isso tudo é um desenvolvimento, né, que a gente tem. E aí, por conta de tudo isso, né, por conta de eu querer me enquadrar, por conta do pertencimento, por conta, né, de eu não ser taxada como burra, de eu não ser taxada como
uma criança que não consegue escrever, né? Dentro dos meus, da escola, dentro da própria, entre os meus colegas, né? Eu fui correndo muito atrás, assim, né? Estudava muito, me esforçava muito. E além disso, eu ainda tinha toda a questão de ser amada, né? De estar pertencente, de ser olhada e amada, né? Primeiro pelos meus pais e depois também pelos professores. Então eu fui dentro de mim investindo o papel da boazinha, né? Daquela que faz tudo para agradar as pessoas. E o quanto isso foi se confundindo comigo, né? Esse papel foi ficando tão intrínseco dentro de mim. E eu fui me tornando também a adulta boazinha, aquela que tá sempre fazendo tudo para todos. Já tinha uma sensibilidade muito grande, que já vinha, que é inerente a mim já, né? Que é da minha essência, faz parte da minha essência. E além de tudo, essa questão do pertencimento e de estar sempre agradando as pessoas e esquecendo de olhar para mim, esquecendo de olhar para quem eu sou, esquecendo de olhar para as minhas vontades, para os meus desejos e também e esquecendo de fazer escolhas. E mesmo quando a gente não escolhe, a gente está fazendo uma escolha, eu sei disso. Mas muitas vezes eu direcionava as escolhas da minha vida para outras pessoas, né? Para os meus pais, depois para o meu marido, enfim. E aí foi a partir do meu divórcio que eu fui procurar ajuda, né, terapêutica. E aí eu descobri o mundo do autoconhecimento e descobri uma Tarsis na essência, uma Tarsis... uma Tarsis gigante, né? Gigante no sentido de ser uma pessoa empoderada, de ser uma pessoa que assume o poder e as habilidades que ela tem para si. Que é isso que é o empoderamento. É trazer pra gente o poder e as habilidades, as potências que a gente tem. E não olhar para os nossos erros, né? Para as nossas faltas. E sim para aquilo que a gente tem de melhor. E aí foi uma libertação muito grande, né? Eu me sinto muito libertada a partir disso, de olhar para aquilo que eu tenho de melhor, para as minhas habilidades, para aquilo que eu tenho como superpoder. E o meu superpoder está justamente no acolhimento, na amorosidade. Então eu quero que vocês se sintam aqui primeiro muito acolhidos por mim. Quero que vocês se sintam aqui aconchegados, porque eu acho que é isso que eu tenho de melhor. E aí, a partir disso, eu fiz cursos, né, para me tornar uma terapeuta, porque isso ressoava já dentro de mim há muito tempo. E eu deixei isso lá esquecido, né? Fiz faculdade de turismo, comecei a trabalhar com eventos, numa total desconexão da minha essência, uma total desconexão de quem eu sou. Esqueci, inclusive, que eu amo criança, sempre amei criança. Sou muito conectada com criança, sou muito conectada, assim, sabe? Eu adoro estar junto com criança, brincar, eu adoro conversar, eu adoro aprender com as crianças. E além disso, também estava desconectada um pouco de uma habilidade minha da infância, né? Que no autoconhecimento eu comecei a buscar isso, que é essa habilidade de ensinar e aprender, né? Ao mesmo tempo que a gente ensina, a gente aprende. E isso é maravilhoso, é fantástico. E aí, a partir de tudo isso, eu transformei a minha vida, né? Fiz transição de carreira. Além disso, vim com esse projeto. E que eu percebo que o empoderamento, ele tem que vir a partir da primeira infância, a partir da base. Se a gente se empoderar e empoderar os nossos filhos, né? Se a gente tivesse sido empoderado, na verdade, já na primeira infância, já na base, e aí a partir disso empoderar os nossos filhos, a partir da base, eles vão se tornar adultos mais alegres, adultos que são protagonistas da própria vida, vão se tornar adultos
que sabem fazer escolhas assertivas e que fazem escolhas, que não delegam a escolha deles para o outro. Adultos muito mais ativos, que conseguem resolver as suas questões, tanto as questões internas quanto as questões que se apresentam na nossa vida, no nosso dia a dia, com muito mais assertividade. Adultos criativos, adultos exploradores, com um bem-estar muito mais grandioso. Então, eu queria primeiro trazer essa reflexão aqui para vocês. E aí, vamos lá falar um pouquinho da criança da nova era. Então, a criança da nova era, o conceito, né, de criança da nova era começou a surgir no mundo na década de 70, 1970. E aí, estudando um pouco sobre a criança da nova era, eu nasci em 1979, eu percebi o quanto eu tenho também dessa criança da nova era, também queria trazer essa reflexão aí, o quanto de nós aí tem dessa criança da nova era, tá? Então, o primeiro indicativo lá em 1970 sobre essa criança da nova era foi a criança índico. A criança índico é uma criança comunicadora, uma criança que tem a liderança muito forte dentro dela, uma criança que ela quer expressar, ela quer colocar para o mundo a voz dela, e para isso muitas vezes é uma criança que chega a gritar, porque ela quer expressar, ela quer dizer ao mundo para que ela veio, dizer ao mundo o que ela pensa, o que ela acha, o que ela sente. É uma criança que tem uma sensibilidade, né? Que tem um aprendizado muito grande, assim, ela consegue aprender com muita facilidade, né? Tem como que eu posso dizer, a parte intelectual muito desenvolvida, né? Tanto a inteligência emocional quanto essa inteligência intrínseca, né, do saber que todos todos nós temos, tá? O saber ele já está intrínseco dentro da gente, é só a gente se reconectar aqui com quem somos para esse saber aflorar. E essa criança já tem isso aflorado, esse saber, esse conhecimento, essa inteligência emocional, essa inteligência estrutural. É uma criança que veio aí, né, com todo essas habilidades e esse poder aí dentro dela, né, essa habilidade da comunicação e essa habilidade da liderança muito forte. É uma criança que veio assim para trazer esse novo conceito pra gente. Então eu tenho uma amiga, por exemplo, que tem um bebê de 9 meses e esse bebê começou a falar aos 9 meses, essa habilidade da comunicação muito forte. É um bebê que aos 9 meses já sabe o que quer, sabe fazer escolhas e de uma certa forma já tem ali, né, ditando ali para os pais, eu quero isso, eu quero aquilo, mesmo ainda, né, não tendo desenvolvido toda a comunicação ou toda, né, mas já é um bebê muito empoderado de si, muito, né, que já tem ali dentro dele, já dá para perceber uma certa liderança ali dentro dele. E ela, né, ao longo ali, né, da maternidade, desses meses todos, percebeu, por exemplo, que muitas vezes ela cantarolava uma música na mente dela e ele automaticamente começava a cantarolar essa música. Então essas crianças da nova era, elas têm a intuição muito desenvolvida, muito extremamente desenvolvida, e também a telepatia como um novo sentido aí, né? Nós temos os nossos 5 sentidos, que é o olfato, a audição, a visão, o tato. O olfato, a audição, a visão, o tato. E esqueci de um. Peraí, gente. Peraí. O olfato,
o tato, e o paladar, esqueci do paladar. O olfato, o tato, o paladar, a visão e a audição. Nós temos, né, como predominante aí esses 5 sentidos, que são os sentidos que a gente tem aí, né? E aí esse desenvolvimento desse sentido, que é o sentido da telepatia. E a telepatia é algo que a nossa espécie, que a espécie humana foi perdendo ao longo da evolução. Lá, né, vamos pensar lá na era, né, dos homens das cavernas, né, ou dos homens da caverna. Eles tinham muito desenvolvido a questão da telepatia. Eles ainda não tinham a linguagem verbal para se comunicar, e eles se comunicavam muito através da telepatia. E ao longo, né, da nossa evolução, a gente foi perdendo essa habilidade tão grandiosa que é a habilidade da telepatia. Porém, essas crianças, elas estão vindo com essa habilidade, sabe? E é uma forma até de se conectar, sabe? Com os pais, com as outras pessoas, telepaticamente. Então, essas crianças, muitas vezes o pai pensou em algo, a criança já está recebendo o que eles estão pensando. Então, o pai pensou, que nem a minha amiga, né? Tava cantarolando a música mentalmente e a criança já começou a cantarolar. Ou o pai pensa, né, no quanto ele tá triste, e a criança intuitivamente ou telepaticamente percebe essa tristeza no pai, vai até o pai e dá um abraço no pai. Então tem essa questão aí dos sentidos além dos 5 sentidos, né? Dessa habilidade aí da telepatia. E aí, advindo disso, né, da criança índico, os cientistas comprovaram, por exemplo, que as crianças da nova era, elas têm uma orientação cerebral que é uma orientação do hemisfério direito do cérebro. E o hemisfério direito, ele é o hemisfério da imaginação, da criatividade, da inteligência emocional, é a parte mais emotiva, né? É a parte que traz pra gente todo esse conceito da emoção. E a nossa sociedade tem a orientação do lado esquerdo do cérebro. A nossa sociedade se funda nessa orientação, que é a parte mais racional, a parte mais lógica, a parte mais linear, mais organizada. Então, a gente entra um pouquinho aí, né, em congruência ou até em choque entre essas crianças que estão vindo agora, com todo esse desenvolvimento imaginativo, criativo, essa inteligência emocional, essa sensibilidade, essa emoção, essa parte mais sensível, mais aflorada, do que a nossa sociedade ali traz pra gente como uma orientação. Então, por isso que muitas vezes é muito difícil lidar com as crianças da nova era, porque elas têm isso, né? Elas trazem isso muito forte dentro delas. E aí, a partir disso, né, através da criança índico, veio, né, mais ou menos ali, até eu acho que acredito nos anos 70 também, mas ainda não estava sendo estudado, não estava sendo, né? Mas aí no ano 2000, assim, teve uma grande conferência mundial sobre as crianças da nova era, e aí foi levantado tanto as crianças índicos, que já estavam muito mais sendo estudadas, né? E também as crianças cristais. As crianças cristais são crianças mais calmas, mais harmônicas, crianças que não são individualistas, crianças que pensam no coletivo, que estão ligadas à natureza, estão ligadas aos animais. São crianças muito espiritualizadas, que tem um lado espiritual muito desenvolvido, mesmo que essa criança não esteja ligada a nenhum tipo de religião, ou também não tenha interesse, por exemplo, por religiões ou por aprender sobre espiritualidade, ela já tem essa espiritualidade muito dentro delas, muito intrínseca dentro delas. E aí até alguns cientistas trazem que
as crianças cristais têm uma maturidade espiritual muito maior que os próprios pais ou até que os próprios professores. E essa criança cristal, ela também tem muito aflorada a questão da intuição e da telepatia, muito mais até do que a criança índico. A criança índico já tem isso, mas a criança índico tem a coisa da comunicação, de se expressar, de falar, e para ser ouvida até muitas vezes grita, né? Chega a gritar para conseguir ser ouvida, para conseguir se comunicar, para conseguir expressar. A criança cristal não. A criança cristal, ela é uma criança um pouco mais introspectiva, uma criança um pouco mais dentro da solitude dela, né, que traz toda essa abordagem do coletivo e essa abordagem de estar se conectando com o universo, com o que está acontecendo ao redor e também de estar se conectando com os animais. É uma criança um pouco mais harmônica nesse sentido. E por conta disso, essa criança cristal, a habilidade telepática dela é muito, muito grande. E por ela ter essa habilidade telepática, muitas vezes ela tem, vamos dizer assim, dificuldades. Eu vou colocar aqui entre aspas essa dificuldade, tá? Em aprender a falar. Ela demora para falar, na verdade, não é nem aprender, ela demora para falar. É uma criança que, por exemplo, a criança índico, ela começa, como o da minha amiga, começou a falar aos 9 meses. A criança cristal não, ela vai começar a falar mais retardamente, lá por 1 ano e meio, 2 anos, porque ela tem essa habilidade da telepatia muito desenvolvida. Então, teoricamente, ela não precisa da fala, né, para entender as pessoas, para se conectar com as pessoas. E além disso, ela também demora nessa questão do aprendizado, da escrita e da leitura, porque ela tá muito aqui, né, na telepatia, nessa conexão com as pessoas através da mente, através da intuição. Então a criança cristal, ela traz isso e é muito, muito incrível tudo isso, né? E aí, trazendo uma abordagem, né, do quanto hoje a gente tem muitas crianças sendo diagnosticadas com TDAH, TDAH, autismo, dislexia, e o quanto esses diagnósticos rotulam essas crianças. E na verdade, se a gente talvez tivesse um olhar um pouco mais empático com essas crianças, talvez a gente percebesse que na verdade é porque elas têm outras habilidades, é porque elas têm uma forma mais, às vezes, lenta, né? Uma forma diferente, um pouco mais lenta de funcionamento, mas elas não são disfuncionais, tá? O fato delas funcionarem diferente, o fato do cérebro delas funcionar de uma forma diferente, isso não quer dizer que elas sejam crianças disfuncionais. Isso quer dizer que elas não estão tanto no racional, não estão tanto na lógica. Isso quer dizer que elas, para se conectarem, elas não precisam falar, elas conseguem se conectar com o mundo e com o que está ao redor delas de uma forma diferente, através da imaginação, da criatividade, da telepatia. E então eu queria trazer um pouquinho esse pensamento aí, né, do que traz, por exemplo, a criança com TDAH ou TDAH, porque eu ouço muitas vezes muitos pais falando: meu filho tem TDAH ou tem TDAH, ele é muito disperso, ele não consegue focar, ele não consegue... Quando ele está fazendo a lição, por exemplo, ele perde o foco muito rápido, a concentração muito rápida. Mas não é isso, é porque essa criança, ela tá, na verdade, recebendo, né? Telepaticamente, intuitivamente, muita coisa ao mesmo tempo na mente dela. Então ela não consegue muitas vezes ter esse foco, esse direcionamento aqui, né? Porque tá acontecendo aqui.
ela tende a se dispersar porque ela está recebendo, ela está... então esse olhar um pouquinho mais empático e perceber que essa, vamos dizer, essa lentidão ali, né, ou essa lentidão no sentido de não conseguir se concentrar por períodos muito grandes, muito longo de tempo, vem a partir disso, né? E olhar e conseguir trazer para essa criança essas habilidades que ela tem, potencializar dentro delas essa potencialidade, não olhar para a falta, e sim olhar para aquilo que ela tem de melhor, olhar para a habilidade que ela tem e para o potencial daquilo que ela tem de melhor. Então eu queria trazer um pouquinho aqui essa reflexão, tá, pra gente, e falar, por exemplo, que as crianças, tanto a Índico quanto a Cristal, são crianças que veio muito para nos ensinar, sabe? E muito nos ensinar também o conceito, não sei se é essa palavra exata, mas o conceito do amor, sabe? Do amor na sua essência. Porque essas crianças trazem muito forte dentro delas esse conceito do amor na essência, que a gente se separou um pouco desse conceito de amor, desse amor na essência. A gente foi muito para a dualidade, né? Nossa sociedade trabalha muito na dualidade, no certo e errado, no bom ou no mal, ou no bom e na maldade, ou no bem e no mal, né? Então a gente veio, eu acho que é um momento de desconstruir isso, de desconstruir as dualidades e a gente ter a plenitude, trabalhar naquilo que é harmônico, sabe? Trabalhar ali no equilíbrio, trazendo pra gente um equilíbrio. Não existe bom e mal, nem certo e errado. Cada pessoa tem o bom e o mal, o conceito de bom e do mal, o conceito de bom, do que é bom e do que é mal para as pessoas são diferentes. O conceito do que é certo e do que é errado para as pessoas são diferentes. É claro que para viver em sociedade a gente tem os nossos valores, né? Aquilo que a gente tem como valor e isso tem que ser mantido, né? Mas é parar de taxar as pessoas como boas ou ruins, ou você é boa ou você é ruim. Não, a gente pode trabalhar ali dentro do equilíbrio. Ou você tá certo ou você tá errado. Né? E o quanto a gente menospreza os erros. A gente não quer errar. Por quê? Porque o errar é ruim. Não, é a partir muitas vezes do erro que a gente aprende. É a partir do cair, né? Quando a gente está lá aprendendo a andar, é quando a gente cai que a gente aprende a se levantar e aí começa a andar de novo. Então é sair um pouco dessa dualidade, e essas crianças trazem muito pra gente isso, esse novo não, eu acho que é esse amor que a gente perdeu, sabe? Esse amor na sua plenitude, na sua essência, o amor que veio pra gente através do amor incondicional, através do amor em que a gente ama sem condição. A gente não precisa de uma condição para amar o outro, para amar a humanidade, ou para estar bem com a gente mesmo, ou para nos amar. A gente precisa sim se encontrar dentro da gente e expressar nossa essência, e a partir disso também permitir, né, que as crianças expressem a essência delas, expressem quem elas são, expressem o que elas trazem ali, e a partir disso que elas possam fazer as escolhas delas dentro, né, daquilo que a gente traz, da educação que a gente dá para elas a partir, né, dos valores, para que elas possam ser as protagonistas da própria vida. Então eu queria trazer um pouquinho essa reflexão aqui para vocês, trazer um pouquinho
dessa coisa da criança da nova era, que eu fico muito maravilhada com essa criança. Eu percebo assim nas crianças, e é uma coisa que os meus olhos brilham, né? Todas as vezes que eu percebo o tanto de aprendizado que essas crianças têm pra gente, sabe? E a gente pegar esse aprendizado aí, aprender com essas crianças, com a criança que olha para o mundo e consegue perceber que todos nós somos únicos e que por sermos únicos somos diferentes. Por sermos únicos somos diferentes, somos diversos. E essa criança, ela consegue perceber a diversidade e acolher essa diversidade, sabe? Ela consegue perceber essa diversidade, essa diferença no colega, no amigo, e acolher, ser empático com aquele que é diferente dela, ser amoroso com aquele que é diferente dela. Então eu queria trazer um pouquinho isso. Agradeço muito, 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 muito mesmo por todos vocês que estão aqui. A Adriana, o Danilo, muita gratidão mesmo por vocês estarem aqui me assistindo. Que vocês possam refletir. Eu vou deixar essa live aqui gravada, tá? Ela vai estar aqui gravada, vocês podem assistir, refletir, comentar, dizer pra mim se vocês concordam, se vocês não concordam, o que vocês acham, como que vocês percebem essas crianças, tá bom? Muito obrigada, muita gratidão mesmo, um grande beijo.